Pronto? Então, vamos lá. Agora eu convido o Rogério Araújo Pereira. Ele vai falar para nós sobre agricultura regenerativa, a experiência da Comap. Por favor, seja muito bem-vindo. Todo seu. Obrigado. Bem, uma boa tarde a todos, né? Queria agradecer aí pelo convite, né? Agradecer ao Renato por nos convidar para vir fazer um bate-papo com vocês. Passar um pouco da experiência que nós temos lá na cooperativa de Paraguaçu. Eu vou falar um pouco aqui do trabalho que nós temos feito lá com a agricultura regenerativa, né? A cooperativa de Paraguaçu é uma cooperativa que está com 66 anos, nós comemorando o aniversário de 66 anos esse ano, né? Ela foi fundada lá em 2 de maio de 57, já está no Paraguaçu, no sul de Minas Gerais. Tem lá 889 produtores, desses 746 produtores de café e 156 colaboradores. Por que nós fomos mexer com a agricultura regenerativa, né? Eu acho que aqui, como os cooperados de vocês, tivemos lá uma mudança na lista de produto proibido do Fairtrade. Então, glifosato, não podia usar mais. Verdadeiro, outros produtos. E glifosato, pessoal, não sei por aqui, mas lá em Paraguaçu, o pessoal estava tão acostumado com glifosato que era igualzinho esses viciados em químico, né? Você falava para ele que não podia usar e já começava a tremer, porque era um problema sério o que fazer com o mato sem o glifosato. Então, isso a gente ficou muito preocupado quando anunciou, até mudar a norma, tudo, e começamos a correr atrás das alternativas. Então, eu fui visitar num encontro lá, o 8º Encontro Técnico de Agricultura Sustentável, né, promovido pelo GAAS, lá de Goiás, né, em Rio Verde, Goiás. E o que eu vi lá no GAAS? O pessoal falando, não, a gente usa aqui muito biológico, os compostos orgânicos, pó de rocha e a redução grande lá do uso de fertilizantes e agrotóxicos, quase nenhum. Isso deixou a gente bem animado, porque é diferente lá no Goiás. Produtor de soja, de milho lá, a conversa deles, eu tinha numa fazenda lá que era de 7.000 hectares de soja. Ele fala, não, nós estamos experimentando só num pedacinho, eu estou fazendo aqui 500 hectares. Outros falavam assim, não, aqui a minha propriedade é pequena, eu já mudei tudo de uma vez, eu tenho só 2.000 hectares. Então, é uma conversa bem diferente. Eu não sei os produtores daqui, mas o produtor lá de Paraguaçu, em média, é 10 hectares. Né? Então, é muito pequeno. E aí, lá eu vi que dava para mudar, porque se um produtor de 7.000 hectares, 2.000 hectares, está mudando, reduzindo fertilizante, reduzindo o uso de defensivos, usando esses produtos, eu falei, estão no caminho certo. Aí eu fui em outro encontro. Esse aqui já é de café, o 2º Simpósio Brasileiro de Manejo Biológico da Cultura do Café, que foi em Patrocínio. Também no Cerrado, grandes produtores lá também de 500 hectares, 1.000 hectares de café, e a conversa lá era a mesma. Produto biológico, plantas de cobertura, né, adubo verde, foco nos inimigos naturais, que até o Vitor comentou aqui, a gente tem que atrair isso para dentro da lavoura. E lá eles falavam em eliminação de Roundup. A primeira coisa que eles falam assim, se você quiser fazer uma cafeicultura sustentável, não só sustentável no sentido de estar falando que o café é sustentável, se quiser produzir café em alta produtividade, tem que tirar o Roundup. Eles falam lá que o maior prejuízo da cafeicultura hoje é o Roundup. Então, isso mudou um pouco a cabeça da gente. Já deu segurança para voltar e conversar com os cooperados e falar que era possível. Ele foi promovido pelo Alessandro Grieiro, e o Alessandro, acabei nesse encontro lá, contratando ele para dar uma consultoria para nós, lá nesse manejo. E aí, o Alessandro foi fazer uma palestra lá pertinho de nós, que é São José da Barra, e dá uns 150 quilômetros de Paraguaçu. Aí eu fui lá assistir a palestra dele. Aí encontrei lá o Enes Pereira Barbosa, um técnico de Emater. E aí ele trabalha numa região lá com a cooperativa de cafeicultores orgânicos. E também lá nessa cooperativa eles trabalham com biológico. Aí entrou um elemento novo ali que é a homeopatia.
Isso me deixou mais animado ainda, porque homeopatia em lavouras, né, é uma coisa que a gente vê pouco. E já começamos a mexer lá e deixando a gente muito surpreso, né? Então, também lá, os extratos de planta e os biofertilizantes. Então, esses 3 eventos que eu participei, mudou todo o nosso conceito lá de manejo na cafeicultura. Isso deixou a gente bem entusiasmado e começamos a mexer lá, né? Então, de tudo isso, que eu entendi, né? Que é o conceito básico que eu peguei? Então, para a gente fazer uma agricultura regenerativa, temos que reduzir os produtos agressivos ao solo, à planta, tudo. O primeiro passo é isso, temos que tirar isso do sistema. Opa, é para cá, né? Incremento de matéria orgânica. Como o Vitor falou aqui, nós temos um punhado de micro-organismos, mas esses micro-organismos, pessoal, precisam de matéria orgânica no solo. Grande parte deles ali alimenta da matéria orgânica, faz algumas funções ali, mas é necessário a matéria orgânica no sistema. E diversidade biológica. Quando falo de diversidade biológica aqui, é planta, é micro-organismo, é inseto, tudo. A gente tem que ter um ambiente equilibrado. E o uso dos remineralizadores, né, que é os pó de rochas, que está tanto falado hoje aí, até o Vitor comentou lá do silício, isso é importantíssimo, tem que ter no sistema também. E aí a gente começou a ver lá, fertilidade, nós preocupava só com a fertilidade química do solo, até então. A gente hoje entende que a fertilidade tem que preocupar com a parte química, a parte biológica e a parte física do solo, também que por nós estar numa região mecanizada, uso intensivo de tratores lá no meio da rua, isso aí causa também muito problema. Então, temos que preocupar com tudo. A biológica, pessoal, eu diria que é a mais importante do que a química e a física. O Vitor até deu vários exemplos ali, que quando eu tenho uma atividade biológica no solo, esses micro-organismos funcionando bem, eles faz o efeito de adubo, faz efeito de defensivos, né? Ou seja, ele cria uma resistência na planta, facilita a disponibilidade disso no solo, a planta fica mais resistente e diminui essa necessidade. Vamos falar então da parte de fertilidade. Então, primeira coisa, pessoal, quais os produtos que nós vamos jogar lá para agredir menos o solo? Cloreto de potássio. Esse é um produto que nós temos que riscar da cafeicultura também. Por quê? É um produto muito agressivo à vida no solo. Então, hoje tem alguns pó de rocha, outros fertilizantes menos solúveis, porque o cloreto de potássio é muito rico em cloro. E cloro usa para desinfetar a casa, para jogar, para matar micro-organismos. E se nós estamos querendo desenvolver os nossos micro-organismos no solo, nós temos que eliminar o cloreto de potássio das adubações, né? Também, pessoal, nós estamos usando lá a ureia complexada. Por quê? A ureia também é agressiva ao solo, tudo a gente usa em doses mais altas. Quando a gente faz a complexação ela com ácidos úmicos, ácidos fúvicos, a gente consegue reduzir a quantidade que a planta necessita. E a redução aí, economia também no bolso, né? Então a gente passou também a usar bastante ureia complexada, que é uma forma, não sei se aqui já todos conhecem o que é a ureia complexada, mas é uma coisa interessante aí para vocês implementar também. Olha para cá. Os adubo organo-mineral, né? Também o organo-mineral seria o químico misturado lá com os compostos orgânicos. A gente consegue também reduzir uma boa parte desses adubos que está usando no solo. Então, são alternativas. E os fertilizantes também de liberação lenta, que a gente consegue reduzir. Tudo isso aqui é para reduzir a quantidade de adubo. E os pó de rocha. O pó de rocha, hoje tem pó de rocha rico em potássio, rico em fósforo, rico em quase todos os elementos. E a grande vantagem dos pó de rocha, pessoal, além de ter o que o Vitor falou, é rico em silício, ele tem também uma série de minerais nele que
igual nós lá que estamos no solo de cerrado, um latossolo muito intemperizado, esse solo foi perdendo ao longo dos anos uma série de elementos lá, minerais que foi se perdendo. E esses pó de rocha dá essa revitalizada no solo. Então a gente está trabalhando com bastante pó de rocha também para buscar essa reconstituição dessas partes minerais do solo. E física, pessoal. Como eu falei para vocês, nós lá é muito mecanizado, um solo muito compactado. Então nós temos que preocupar com essa compactação do solo. Então, para nós isso é um problema lá, temos que trabalhar para melhorar. As plantas de cobertura faz isso muito bem. A gente planta lá algumas plantas, cada uma com as suas funções, os mix de planta, para eliminar essa compactação já existente. Então tem que ser plantas com raízes vigorosas e profundas, tem que ter uma boa palhada também para proteger o solo lá do sol. Agora, para nós lá, tem uma coisa que aqui na montanha pode não ter, né, que é o uso intensivo de máquina. Nós temos que racionalizar a passada de máquina. Só para vocês terem uma ideia, lá acaba por ano, considerando todos os tratos culturais, colheita, nós fizemos uma conta lá, são 22 passadas, no mínimo, que o produtor está passando na rua de café. Isso compacta muito o solo. Então, sim, é um trânsito intenso. O que piora, pessoal, é que entra muito com solo úmido. Então, chove, igual esse ano choveu muito, a gente tem necessidade de entrar, isso agrava. Mas tem uma coisa que o produtor pode fazer, é calibrar os pneus do trator antes de entrar na lavoura, quem tiver lavoura mecanizada. Porque quando eu converso com os produtores, pergunto para ele qual que é a calibração do pneu que ele usa, a maioria nem sabe, nem fala. O borracheiro que faz lá para mim, eu nem sei o que eu uso. E cada pneu, cada modelo, cada um tem uma especificidade de calibração. Se for trabalhar com um implemento que anda no terceiro ponto e anda pesando o trator, é uma calibração. Eu vou trabalhar arrastando um implemento, é outra calibração. Então, o calibrador de pneu tinha que estar no bolso do tratorista, para ele calibrar ali, saber o que está fazendo. Se vai entrar com o solo mais molhado, choveu muito, eu estou com uma pulverização atrasada, eu tenho que entrar na lavoura. Trabalha com o pneu mais murcho possível, baixa ele. Pode até danificar o pneu um pouco, mas é uma operação ali de emergência. Temos que trabalhar isso. E caso for entrar mesmo, que não tem jeito de fazer, tem que entender que naquela operação você está compactando o solo. Tem que buscar alternativas futuras para minimizar esse impacto. E os biológicos, pessoal. Então, olha lá, eliminar os agrotóxicos mais perigosos, né, danoso. Então, os herbicidas, como eu falei, herbicida, o glifosato, esse nós temos que riscar mesmo da linha. Mesmo quem não está no fair trade, quem tiver outra atividade convencional, risca o glifosato da lista, porque esse é o que causa maior problema a essa biota do solo. Fungicida também, os fungicidas do solo. Nós estamos jogando fungo, bactéria no solo e jogando fungicida. Então, a gente tem que pensar nisso. Se eu quero enriquecer meu solo, quero tornar meu solo mais vivo, né? Eu não posso estar jogando fungicida no solo. Eu tenho que repensar. E como o Vitor comentou aí antes, se tiver um manejo bem feito, a planta, a lavoura, lá, as plantas de café, vai ficar mais resistente, vai ter uma menor necessidade desse controle químico. E matéria orgânica, pessoal, essa não pode nem falar, né? Não pode faltar na lavoura. Temos que retornar a palha de café, e aqui talvez o pessoal retorne as palhas de café. Temos que retornar todo o material que tiver disponível na propriedade, se tiver composto orgânico, alguma coisa para adquirir, levar para a lavoura, porque senão não funciona. Só para vocês terem ideia, eu comentei da minha visita lá em Rio Verde, Goiás, eu tive lá, o pessoal comentou, fui na fazenda, ele usava 3,5 toneladas de composto orgânico antes do plantio da soja, plantava a soja sem adubação de base, colhia a soja, plantava o milho sem adubação e fazia uma cobertura no milho. Colhia 2 safras só com a cobertura do milho. Então,
É possível. Com os micro-organismos, com todo o trabalho, é possível. E o mix de planta, pessoal. Nós temos que produzir matéria orgânica no meio da lavoura também. Essas plantas de cobertura aí, os adubos verdes, né? Essa é a forma mais barata de produzir matéria orgânica. Você leva um punhadinho de semente, alguns quilos de semente e produz lá toneladas de matéria orgânica no meio da lavoura. Então, pensar em uma agricultura regenerativa, em uma vida do solo, de um modo geral, a gente tem que sempre pensar nesse mix de plantas de cobertura, né? Essas plantas de cobertura, ela recicla nutriente, ela pega, tem as leguminosas que fixam nitrogênio, tem algumas que reciclam nitrogênio de camadas mais fundas, que muitas vezes a raiz do café não consegue pegar, então ela busca isso lá para a superfície, disponibiliza ali para os cafés, então isso aí é muito importante. Produção de biomassa, né, da matéria orgânica e também flores. Pôr nesse mix planta de cobertura, planta que floresce ao longo do período, porque essas flores fornecem néctar e pólen para os insetos, aqueles insetos benéficos, tem os crisopídeos, né, as joaninhas, tudo isso aí, elas alimentam também de néctar e pólen. Então, para elas estar no meio da lavoura ali, você precisa ter flor. Se nós não tiver bastante flor no meio da lavoura, a maior parte do tempo, nós não vamos ter essa riqueza de inseto no meio da lavoura. Isso aí ajuda muito no controle das pragas, das doenças, tudo, né? E os fertilizantes, os produtos biológicos, as comunidades, o Vitor até falou de vários aqui, o que a gente tem incentivado muito o pessoal a produzir lá? O EM da mata, esse é o mais simples, pessoal. Vai lá na mata, tem hoje na internet, vocês veem aí, tem uma série de vídeos explicando como é que coleta. Então, vai lá, coleta isso e tá, porque os micro-organismos que estão na natureza, ali do lado da lavoura de café. Isso aí nós não podemos deixar de aproveitar. Levar o arroz cozido lá, faz a captura, multiplica eles do ambiente e jogar no solo. Esse é o primeiro passo. Se vocês quiserem fazer uma biofábrica na casa de vocês, essa é a primeira que fazer. E tem comunidade também, tem bocashi, tem uma série de produtos aí no mercado que dá para multiplicar. E também os produtos isolados, né? Como o Vitor falou. Aí para cá. Não, estou só olhando. Temos produtos isolados também que dá para multiplicar. O Vitor até apresentou para vocês ali. Essa multiplicação on-farm funciona muito bem. Então, a gente tem que ter no ambiente uma grande diversidade de plantas, macros e micro-organismos. Se nós quisermos ter uma agricultura regenerativa, temos que pensar nisso. Tem que ser um ambiente vivo, um ambiente que tem muita vida dentro do solo, muita vida fora do solo, para que a planta torne mais resistente, controle de pragas, tudo facilita. O que nós estamos usando lá, pessoal? Só trouxe um exemplo. O mix de planta de cobertura. Lá temos milheto, é aquela primeira imagem ali da esquerda. Depois as crotalária, trigo morisco, nabo forrageiro. O milheto, pessoal. O milheto tem uma capacidade de reciclar potássio. Nós falamos de não usar o cloreto de potássio. Ele tem trabalho de pesquisa mostrando que ele recicla, busca nas camadas mais fundas do solo, que é uma raiz muito funda, e traz isso para a superfície em torno de 300 a 400 quilos de potássio por ano. Então, é muita coisa que consegue. A crotalária é conhecida já, as leguminosas, por fixar nitrogênio, né? O trigo morisco tem uma capacidade de fazer associação com os fungos micorrízicos do solo, que ajuda na liberação de fósforo, na absorção dos fósforos do solo. Então, é um excelente produto. E o nabo forrageiro também, que recicla nitrogênio e enxofre. Então, se você pegar essas 4 plantas aí, nós estamos falando de potássio, fósforo, nitrogênio e enxofre. Então, isso aqui já é uma adubação, né? Então, é bem interessante. A gente está trabalhando com esse mix lá. Pessoal, nós vemos lá, temos aqui, ó, o pessoal começa a mandar o produtor observar lá no campo e mandar para a gente. Olha lá, começa a ter fungo no solo, parou de usar glifosato, começa a nascer cogumelo no solo. O sistema radicular também, pessoal, aqui ali na superfície, você limpa as folhas do café, o solo começa a ficar todo cheio de radicela na superfície.
Para vocês pode ser uma coisa natural, mas para nós lá, nós fizemos um levantamento disso aí. No comecinho de 2022, nós rodamos as lavouras de um grande número de produtores de café lá. E a gente limpava debaixo do solo, da saia do café. Não tinha essa raiz viva em janeiro de 2022. Estava a raiz tudo deformada, um negócio bem esquisito. Hoje, com quem já está fazendo, está tendo esses resultados aí. Também isso aqui, o Vitor mostrou, né? Manda para nós. O que está acontecendo? Olha lá, as Bovéria. Começou a usar os micro-organismos, os frutos brocados já começam a aparecer colonizados com Bovéria. Aquela imagem de lá é uma folha que foi controlada de ferrugem por micro-organismos. Tinha lesão de ferrugem, essa lesão foi curada, está ali. E o interessante é o seguinte, toda a folha pega ferrugem, essa folha cai muito rápido. O que os produtores estão observando lá, pessoal? Ela não cai, ela cicatriza e permanece na planta. Então, isso muda, porque uma folha na planta continua fazendo fotossíntese, continua cumprindo a função dela ali. Então, isso é muito importante. Essa folha é curada e não cai para o chão, ela vai ficar na planta, né? Pessoal, outra coisa que a gente faz lá, isso aqui é o seguinte, análise biológica do solo. É um trabalho que o Alessandro recomendou para nós, e ele tem essa primeira, um indicador do tricoderma, sendo um fungo marcador da parte boa do solo, e a rhizoctônia e o fusário como marcador da parte negativa do solo. Então, a gente começou a fazer as análises. E também tem a Embrapa, que está desenvolvendo ali duas análises, que é a arilsulfatase e a beta-sulfatase, mas até o momento eu não tenho informação se eles já têm isso bem definido para café. Para soja, quem produzir soja e milho, isso já está bem definido, eles têm uma tabela onde você consegue fazer as recomendações baseadas nela. Para o café, ainda não estava pronto. Mostrar para vocês aqui o que é o resultado que a gente viu lá. Nós tivemos algumas análises de solo, como vocês estão vendo ali, se vocês pegar aquele 53 lá, é rhizoctoniose, o 300 é o fusário, e o tricoderma 2800. Então, esse solo, o que o Alessandro fala? Fala assim, se você tiver 5 vezes mais a soma dos dois, que é pior, que é o fusário mais a rhizoctônia, quando você faz a conta com o tricoderma, o solo está em equilíbrio. Se tiver 5 vezes mais o tricoderma do que os outros dois. Mas nós tinha solo assim também. Grande parte do solo estava desse jeito aqui, ó. Se nós ver lá, 54 rhizoctônia, 1700 fusário e 1100 tricoderma. Então, esse solo, a lavoura não vai produzir de novo. Esse fusário, ele ataca o sistema radicular, começa a comer o sistema radicular e o sistema radicular fica comprometido, não consegue absorver adubo. Então, essa é uma análise também que é interessante fazer para conhecer o solo de vocês, como é que está. Isso aqui só mostrando, nós temos lá uma biofábrica, o nosso sistema de multiplicação é diferente do que o Vitor que mostrou para vocês. São biofábricas, essa aqui são caixas de 1000 litros, essas verdes, a de lá são tambores de 200 litros, numa propriedade. A gente, para mexer com isso aqui, que era uma coisa que a gente não tinha domínio, nós contratamos uma consultoria, é uma professora lá, ela é formada em agronomia, trabalha com biologia do solo há mais de 20 anos, e ela dá uma consultoria para nós. Ela orienta todo o produtor como fazer a multiplicação. Nós fazemos uma análise, uma amostragem dos produtos que a gente compra para multiplicar, porque no mercado esse produto que você compra, muitas vezes ele vem contaminado. A gente faz uma amostragem dos produtos que compra para multiplicar, faz as multiplicação e depois faz uma amostragem também dos produtos multiplicados antes de usar, para ver se realmente funcionou. E mesmo assim dá certo. O que tem diferente, pessoal? Vocês viram que é um número maior de bioreator. Por quê?
Porque nós não misturamos. Cada bioreator que for multiplicar tricoderma, é só tricoderma. Nós nunca vamos pôr outro micro-organismo nele. Outro que multiplica Beauveria, é só Beauveria. Então, com esse sistema, está funcionando, viu? Está dando certo. É um sistema bem interessante. Aqui, só para mostrar o controle de mato, a gente usa muito as trinchas lateral, todo, e herbicida menos sistêmico. Nós usamos alguns herbicidas, mas herbicida que causa menos problema na vida do solo. Herbicida de contato, aqueles herbicidas que são absorvidos mais lentamente com a planta. Então, está funcionando sim. Aí os herbicidas que a gente usa lá, Cretodin, clormuron, nufuron, glifosinato, carfentrazona e aloxifop. Então, os herbicidas que a gente tem usado. Para a folha estreita, nós fazemos aquelas combinações ali, tem lá alguma planta lá, o pé de galinha mesmo, que esse Carmox tem um efeito melhor. Tá? E também aqui é o de folha larga, Aurora, Classic, Hit, Alai. São esses herbicidas que a gente utiliza lá, substituindo o glifosato. E os pré-emergentes, lá a gente usa também no plantio, alguns pré-emergentes, aí na hora de plantar os café novo, e tem o Gol, Boral, Herburon e Stone. Então, são os herbicidas pré-emergentes, alguns ali para plantio de café novo, outros para lavoura adulta. Então, a gente usa também alguns talhões lá, os herbicidas pré-emergentes, só na linha do café. Também, falando para vocês da homeopatia, né, que foi a última coisa, nós convidamos o Enes, ele fez lá uma oficina com o pessoal, ensinando eles a preparar a homeopatia na propriedade, como é que faz, como é que trabalha. Em abril nós fizemos, os produtores nas últimas pulverizações do ano passado lá, já usaram as homeopatias no café. E agora eu contratei um professor do UNES, é a universidade ali do sul de Minas, lá, sediado em Varginha, e ele começou um treinamento com os técnicos e com um grupo de produtor. Começou agora em agosto e nós vamos até outubro fazer um curso aprofundando mais o conhecimento na homeopatia. Esse aqui, lá para vocês, chama atenção. Só citar um caso, nós começamos lá uma diversificação de atividade lá com frutas. Nós estamos plantando lá 5 frutas, amora, framboesa, mirtilo, maracujá e abacate. E quem plantou os primeiros lá plantio com maracujá, que está sendo plantado agora, a formiga estava atacando e o cara controlando o veneno, tudo, e a formiga atacando. Eu plantei lá, agora por último, semana passada, eu plantei o maracujá na minha propriedade também. E tem formiga, a gente controla, mas formiga não sei de onde desaparece, vem de todo lado. Até agora não cortou uma folha, nós usamos homeopatia no plantio do maracujá e não teve ataque de formiga em nenhuma folha. Então a homeopatia é um negócio que está chamando muita atenção, é uma coisa que vem para complementar. Mas aqui nós não estamos falando que vai ficar sem nada de defensivo dos agrotóxicos. Vão precisar usar em algum momento, o que a gente vai conseguir é diminuir isso muito de uma forma que é usar só quando for extremamente necessário. Então, usando muito biológico, muito matéria orgânica, ali, os remineralizadores e homeopatia, nós estamos conseguindo lá um resultado bem interessante e reduzindo bem a quantidade de fertilizante e de agrotóxico. Pessoal, era isso que eu ia passar para vocês da experiência, a gente lá, está dando um resultado, a gente está muito animado, confiante, crescendo. Claro, está todo mundo fazendo isso? Ainda não, é um grupo de produtores fazendo, a gente está tentando expandir para a maioria, para fazer tudo isso, mas a gente está muito animado, enxergando aí um futuro bem interessante para a cafeicultura. Tá? Obrigado. Mas parabéns, hein? É uma mudança radical, mas assim, é o simples que dá certo, né? A gente volta às origens e elimina o máximo que puder, mas a gente podia estar tendo esse encontro em São Paulo, né, Carlos Renato? Numa mesa em Belo Horizonte, em Goiás, em
E no Mato Grosso, para 1.000 produtores, para 5.000 produtores. E olha a oportunidade que vocês estão nos dando de ter isso aqui. Então, assim, muito obrigada, porque a gente está falando de tecnologia de ponta, a gente está falando de tendências, né? Para os próximos anos, não, para o resto da vida. Tá certo? Então, assim, receba também, por favor, Renato, as mãos do... Primeiro, agradecer ao Rogério aqui. Ele andou bastante quilômetros para chegar aqui, né, Rogério? Mas eu também faço isso de vez em quando, você sabe disso, né? A gente é parceiro lá na BRFE, né? Desde esse período que eu estou como presidente. O Rogério, inclusive... Você atualmente está em algum conselho da BRFE? Não, né? Mas ele já fez parte, né? E a Comap é uma cooperativa parceira. Sempre que eu vou às feiras, né, internacionais, tem o Rafael, que mexe com a parte de comercialização dele, que está sempre junto com a gente lá. O bom do Rafael é que ele é fluente no inglês, na hora que o negócio aperta, a gente recorre a ele. Então, mandar um agradecimento ao Renato lá, seu presidente, falar que eu agradeci muito por ter liberado a sua vinda, né? Vou mandar um abraço para o Rafael e dizer, sim, que essa parceria, a hora que você precisar também que a gente vá lá, é só chamar que nós estaremos juntos, tá bom? Muito obrigado. Eu vou te entregar aqui o anuário do Agronegócio Capixaba, que é uma publicação que a nossa amiga Kátia faz todo ano. Então tem tudo sobre o agronegócio do Espírito Santo aqui. Vamos tirar uma foto aqui, Kátia, com ele? Com o maior prazer.